Romanos 8. Eu quero falar hoje sobre maturidade. Quem acha que é maduro? Pastor, bom, José? Quem pode dizer assim, não, eu sou maduro? Hein? Estou te perguntando, você é uma pessoa madura? Hã? Não. E aí, é ou não é, irmão? Toda hora, todo momento, de vez em quando, assim acontece, eu viro para o apóstolo e falo, apóstolo, eu não tenho maturidade para isso. Eu não sei como é que eu respondo, eu não tenho maturidade para isso. Se esperar um pouquinho e um pouco de paciência, eu vou dar conta. Mas a minha maturidade ainda não chegou nesse nível. O grande problema nosso de igreja é porque às vezes nós ficamos muito naquela estrutura, né? Nós pensamos de nós além do que convém, e de vez em quando eu me acho fazendo isso. Eu falo, Jesus, eu estou pensando de mim além do que convém. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou achando que eu tenho unção, que eu tenho nada, e olha, aí eu descubro que o negócio não é bem assim. Eu descubro que se eu penso que eu estou prestando para alguma coisa, já não está valendo mais nada. Se eu penso que a coisa já está funcionando, eu descubro que fora que eu dei, né? Tem dia que eu saio do púlpito, acabo de fazer o que eu queria fazer, o que foi me proposto a fazer, eu falo, que vexame, meu Deus, não era isso, Deus, como que eu fui imaturo, eu não dei conta de alcançar um nível. Você já teve isso? Eu tenho, irmãos. Irmãos, eu tenho umas crises que é só minha. Eu tenho umas coisas que eu descubro de mim, que eu, desculpa a expressão, eu não estou valendo a fumacinha do estrumo do camelo que não saiu na fotografia. Entendeu? Sabe aquela hora que o camelo fez da estrumada dele lá, e você bate uma foto do camelo, perdeu a fumacinha. Sabe, irmão, tem hora que eu estou descobrindo, eu não tenho maturidade. Se dou conta, consigo alguma coisa, é só graça e misericórdia de Deus. Se a gente achar que a gente pode alguma coisa, se não for graça e misericórdia. Quantas vezes no início do ministério, eu tenho mais de 20 anos que eu fui ordenado ao ministério, que eu tinha aprendido que para se ter unção, para se ter um grande ministério, você tinha que pagar um preço. Então eu tinha aqui na cabeça que eu tinha que pagar o preço, e o preço eu tinha que pagar. Aí muita gente, eu escutava as pessoas pregando e falando assim, não, você quer crescer, paga o preço que eu pago, e tal, aí eu levei anos, irmãos, para aprender que é tudo graça, é tudo misericórdia. Aprove a Deus, apesar de mim, aprove a Deus me escolher. Apesar de Deusinho, que eu não sou nada, irmãos, mas o Espírito do Senhor quer trabalhar conosco e nos levar a um nível de maturidade cada vez maior. Sabe quando você vai estar pronto? Só quando você atingir a estatura do varão perfeito, a estatura de Cristo, só na glória, irmãos. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está no processo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente está aprendendo. Romanos 8, 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para conduzi-los novamente ao medo. Em vez disso, receberam o Espírito que nos torna filhos, e por meio de qual clamamos Abba, isto é, querido Pai. O próprio Espírito dá testemunho a nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Messias, se sofremos com Ele, a fim de também sermos glorificados com Ele. A palavra de Deus, existe algumas palavras no original que é traduzido por filho, e eu quero mencionar essas palavras. São 4 palavras no grego que determina a palavra, a tradução, a palavra filho, e no meio nós vamos conversar um pouco, amém, irmão? Vamos conversar um pouco, né? E a 5ª palavra que eu coloquei é uma palavra que dá o significado da palavra pai. O que é pai, né? E
esses textos traduzidos por filho no Novo Testamento, na Bíblia, o grego, eles são 4 palavras diferentes que na tradução eles dão sentido de maturidade que o autor, o escritor, a pessoa que escreveu a palavra está querendo dizer. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. A palavra de Deus, ela é 100% de Deus? A Bíblia? Vocês estão aí? Irmãos, a palavra de Deus, ela é 100% de Deus? Não. Não ou é? Ouvi? Não. Ok. Jesus, ele era, que a Bíblia fala que Jesus é a palavra, ele era 100% Deus? Ele não era 100% Deus? Mas como que ele era 100% Deus se ele nasceu da barriga de Maria? Ele é 100% homem. É ou não é, irmãos? Vamos lá, irmãos. Fala. É 100% homem ou não é? Não tem jeito, eu estou com contração, com dores de parto, vai nascer um Deus. Semíramis fez isso lá atrás, lá com Nimrod, com Tamuz, e ela dizia que ela era mãe de Deus. Agora, como é? Eu nunca tive contração, irmãs, mas eu já tive cólica de rins. Diz que o negócio é parecido, entendeu? Cólica de rins com quem já teve sabe, né? O negócio dói. Mas Jesus, ele era 100% Deus e 100% humano. É ou não é, irmãos? É a mesma coisa com a palavra. As duas coisas que definem palavra de Deus, o verbo, a ação de Deus, a palavra, que é Jesus e a Bíblia, ela é 100% de homem e 100% de Deus. Jesus é 100% homem e 100% Deus. A palavra escrita, ela é 100% revelada, trazida por Deus, mas foi 100% escrita por homem. Não tem uma vírgula ali que foi um anjo. Estão me entendendo aqui, irmãos? Amém? Então esse é o poder da palavra. E quando nós estudamos a palavra, nós temos que ter a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, a revelação, a abrir o espírito, abrir o coração para ser ensinável, para aprender sempre. Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo. Ninguém, por mais doutor, PhD, doutorado, mestrado que ele fez, ele tem sempre uma área que ele precisa aprender. E nós precisamos ter maturidade para sentar, ouvir e aprender. Qualquer pessoa tem condições de te ensinar, basta você ter coração ensinável. Qualquer um vai te ensinar. Hoje foi um menino que trabalha na igreja, ele ministrou, o Eduardo. O Noro, se ele tiver para ele, sabe quem é. Desculpa, irmãos. O Noro, na intimidade, é o genro do Timóteo. Deu branco o nome do Noro. O Davidson. Eu só chamo ele de Noro, irmãos. Desde quando eu conheci ele, que eu namorava, é o Noro, né? Eles estavam ministrando louvor junto na conferência. O Eduardo, lá da Fama. E ele foi na minha sala hoje conversar comigo alguma coisa. Desculpa o cara, tá, irmão? Irmão, mas ele entrou na minha sala e ele falou um negócio para mim. Eu falei, me mostra isso, não está na Bíblia. Me mostra isso, não, em tal lugar assim. Eu falei, não, eu vou, procura o texto e me fala, porque você acabou de me ensinar um negócio aqui, fera. Ele, o quê? Eu falei, eu quero que você me mostre o texto, depois eu te conto. Mas você me ensinou algo aqui que, do trono, irmãos. Parar para explicar para você agora não vai ter jeito, mas a gente precisa ter maturidade para aprender com qualquer um. E viver igreja, viver células, viver discipulado, se não tiver maturidade, espana a porca do parafuso.
Por que tem tantos problemas? Imaturidade. Tem gente que está enrolado, igual para amadurecer banana, enrolado no cacho de banana, enrolado no jornal, posto dentro da estufa, dentro do forno, tampar lá, pressão para amadurecer rápido. Tem gente que está na maior pressão porque tem que amadurecer. Irmão, deixa eu te contar um segredo: amadurece logo, que a pressão passa mais rápido. Quanto mais rápido você aceitar para amadurecer, mais rápido passa a pressão. E existem algumas palavras, irmãos, que falam a respeito disso. E, por exemplo, eu não vou pegar todos os textos que eu tenho. Nós lemos um texto que fala de ser filho de Deus, guiado por Deus. Aonde você pegar essa palavra filho, é uma dessas palavras escritas, que no grego, a primeira delas é a palavra népio, N-E-P-I-O, népio. Esse népio é o bebê de 0 a 2 anos de idade. Quando a Bíblia está falando de um bebê de 0 a 2 anos de idade, ela diz que ele é um népio. Vamos falar dele, das características dele, natural e espiritual, ok, irmãos? Como que se dá um comportamento de uma criança. O népio, ele é uma criança de 0 a 2 anos. Ele é alguém extremamente infantil, na sua maneira de falar, de agir, de se comportar. A minha neta fez 1 ano agora, dia 2. A idade corrigida dela é 11 meses. Ela vai fazer agora dia 2, ela faz 1 ano e 1 mês, mas ela é prematura, então ela tem 34 dias para completar, mais ou menos 36 dias, eu acho, de diferença que ela tem, não é mais, é quase 2 meses de idade corrigida. Então, quando ela faz 1 ano, na realidade ela está com 9 meses e 6 dias, esse é o correto, 9 meses e 6 dias, quando ela fez 8 meses e 6 dias, quando ela fez 1 ano. A idade corrigida dela é assim, mas ela já não tem 6 dentes, ela está aprendendo a andar, ela não tem diferença de uma idade de uma criança de 1 ano, ela tem 1 ano de nascida, ela é prematura. Agora, as atitudes dela, eu mostro, estou no sofá de frente, eu mostro o computador para ela, ela tem medo de andar, então para ver o computador e o notebook, ela vira e ela treme, mas ela passa de um sofá para o outro para ir no computador. Ela esquece que ela tinha que agachar e engatinhar, ela já está virando e andando. Se ela quer a avó, ela dá birra porque a avó saiu de perto. Se ela quer o cachorro, ela grita porque ela quer pegar no cachorro. Tudo que ela pega, ela põe na boca. Ela teve internada esses dias, que ela teve aquela síndrome de pé, mão, boca. Tudo que pega no pé, pega na boca, e deu uma virose séria nela. Deu ferida na boca, ferida nos pezinhos dela, mas era um vírus. Então, o népio, ele é extremamente infantil, não sabe o que é bom, o que é mal. Ela tem um garfinho de plástico, né, de comida dela. Ela estava andando, ela ama as vasilhas de comida dela, ela pega, abre a gaveta onde está, ela tira, e ela está andando atrás do cachorro dentro de casa, vai no canto, o cachorro deitou num canto, tinha uma tomada, ela pegou o garfo de plástico dela e estava enfiando dentro da tomada. Ela tem 1 ano. O népio, ele é assim. Agora, qual que é a característica de um népio, uma idade de alguém que é uma criança espiritual? Um népio, por exemplo, ele é movido e agitado pelas circunstâncias. O népio é alguém que não tem nenhum tipo de força espiritual, não tem nenhuma resistência, não tem nenhum fundamento sólido, ele não resiste ao diabo. Sabe aquela história que os crentes deviam estar confessando a tentação? Ele só confessa o pecado. Ele não conta para ninguém. Depois que ele faz, ele chora, ele lamenta, mas ele volta e faz de novo. Imaturo. É facilmente enganado. Se ele vai na igreja e alguém está pregando alguma coisa, eu falo, é verdade, eu já liou aquele outro do outro lado de lá. Ele pega alguém pregando sobre dízimo, nossa, isso é verdade. Pega alguém pregando sobre a unção e o poder, nossa, como é que eu não pensei? Do Espírito Santo, já começa a pensar. Ele é facilmente enganado. Ele não tem discernimento espiritual, ele não vê perigo. Ele acha que pode qualquer coisa, que pode entrar em qualquer lugar, que não tem nenhum perigo para isso. Na igreja, são aquelas pessoas que deveriam estar comendo algo sólido, mas continua se alimentando de papinha. Vive de leite,
pedacinhos, sopinha amassada e nada mais. Ele é ciumento e contencioso. Ele depende da oração dos outros, depende de que vá atrás dele. E ele é incapaz de crescer, ele vive na imaturidade. Se tem qualquer desconforto, tem um bebê dormindo ali no colo, qualquer coisa se mexer com ele, ele vai chorar e vai gritar, vai ou não vai? Ao menor desconforto, se ele quer comida ele chora, se ele quer dormir ele chora, se ele está com fome ele chora, se ele não gostou de algo ele chora. O népio, ao menor desconforto ele chora e lamenta. Tirou ele do conforto dele, da hora que ele quer, do que ele quer fazer, você é inimigo. Aqui não tem nenhum népio, irmãos. Eles é aquele tipo de pessoa que vive querendo uma chupeta. Ou é aquele que vive na síndrome: quem vai cuidar de mim? Não tem ninguém cuidando de mim. Ninguém está ligando para mim, ninguém cuida de mim. Eles não conseguem romper, porque eles estão sempre esperando um consolo. Ele é facilmente ofendido pelo que o líder faz, pelo que o pastor faz. Ele sempre está lendo nas entrelinhas, pensando que é sempre um recado para ele. Está usando o púlpito para me dar recado. Sempre tudo que prega. Ele quer sempre consolo, irmãos. Vive sempre com ferida. O tempo inteiro. E acima de tudo, ele é birrento e briguento. O filho Paidion, P-A-I, pai, Dion, D-I-O-N, Paidion. Quando é traduzido, Paidion, ele é a criança de 2 a 12 anos. Esse período aqui, a criança deixa de ser um bebezinho, já está desenvolvendo a infância, já tem vontade própria, faz o que quer, quando quer, a hora que quer, e pode pôr pressão. Se pôr pressão, aí se você for para cima para tratar igual adulto, ele chora, reclama, dá piti igual um bebezinho, mas quer ser tratado igual adulto, mas não é adulto, não consegue ser tratado igual adulto, se comporta como criança, é emocionalmente imaturo na conduta e na maneira de falar, vive entrando na conversa dos adultos, tentando dar pitaco. Já viu? Os meninos em casa, quando o pai está conversando com a mãe ali, começa já quer ser aquela coisa assim muito inteligente, e o pai não põe limite, a mãe não põe limite, tudo que acontece o fio atravessa no meio da conversa. Isso acontece muito, né? São crianças. Olha, qual que eram as características espirituais de uma pessoa que está nesse nível de maturidade? Não tem controle sobre sua língua. Ele julga, critica, condena, diz palavrão. Muitas vezes ele murmura, fofoca, é maledicente, vê maldade em tudo, vive espalhando coisa que não é verdade. Porque a língua é um termômetro espiritual, nível da alma. Fala de relacionamento, de comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Você detecta o nível de maturidade da pessoa pela boca dele. Ele é muito amigo do mundo, gosta das amizades, ama as amizades que não quer saber de Deus, gosta de estar com essas pessoas, gosta de música mundana que não edifica, gosta de ouvir. Ele até gosta de uma cervejinha em casa aos domingos, de um vinhozinho. O que tem? Isso aqui é socialmente, está ok, não vou te condenar se você não, tudo bem, irmão. Mas Tiago 4,4 diz: cuidado, quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. É uma pessoa de ânimo dobre, é instável emocionalmente, você nunca pode confiar. Tem hora que você pode confiar que ele responde, outra hora você não pode confiar no taco da pessoa. Ele diz que vai e não vai, ele fala que foi e não foi. Você nunca pode confiar, porque ele é imaturo, ele nunca cumpre o que promete. Para Deus, para a liderança,
no trabalho, nada. Ele é simplesmente irresponsável com as coisas. Não tem discernimento espiritual. Ele não sabe discernir entre o justo e o injusto, o santo e o não santo, o impuro e o profano. Ele se contenta em conhecer coisas básicas da palavra. Ele nunca para entrar no mais profundo de Deus. Ele nunca busca, ele nunca quer crescer em Deus. Ele já devia ser mestre, mas continua a ser criança. Ele é dependente ainda da unção dos outros. Ele é uma caça-unção, ele é um sanguessuga. Se ele descobre alguém que tem um lugar de unção, que tem alguém ministrando, ele vai lá, põe a mão na minha cabeça, olha para mim, ele vive dependente da unção dos outros. Eu coloquei aqui que ele é um dos crentes 6 horas, né? 6 horas por mim, 6 horas por mim, você vem cá para orar. Ele é dependente, sempre esperando que alguém ore por ele. Não sei se eu estou falando, te agradando, mas não quero te agradar não, quero pregar. O terceiro nível é o filho Tecnon. Ele é de 13 a 19 anos. Essa fase aqui, igual o Paulo fala em Gálatas 4,19, essa fase aqui é dos filhos onde os pais sentem dores de parto por causa dos filhos. É uma fase linda, né, porém perigosa, onde ele já acha que sabe demais e já está sendo usado por Deus. É uma fase tanto no natural quanto no espiritual. São aqueles que querem a independência e não querem prestar contas, não querem ser ensinados. Eu tive 2 filhos marmanjos, 28 e 25 anos de idade. No final do ano eu tive o privilégio de pregar na conferência da Semana Shekinah. Eu dei aquela palavra sobre paternidade, que eu fiz aquela palavra, e o bispo Sérgio pregou com o Marcos. Eu falei, eu vou pregar com os meus filhos. Pedi para o apóstolo, ele deixou. Primeira vez que nós pregamos junto, eu e os 2. E irmãos, eles me puseram no chinelo. Aí eles falaram de algumas coisas que nós nunca tínhamos conversado a respeito. Mas eles falaram de coisas que eu fazia e que deu certo. De coisas que eu tinha com eles e funcionou, irmãos. Então eu falei, Deus, obrigado, porque eu fiquei surpreso. Se alguém quiser ver, está no YouTube. Agora, quais são as características do adolescente espiritual? Não se submetem e se rebelam quando são corrigidos. Uma vez eu chamei a atenção do meu filho, eu tinha uns 16 anos de idade. Nesse dia que eu chamei a atenção dele, eu apelidei ele de Docinho. Você lembra das meninas super poderosas? A Docinho, o Lindinho, era Docinho, a Lindinha e a Florzinha. Eu falei, Docinho do papai. Coisa doce, para não falar outra coisa, né? Lindo do papai, Docinho. E eu tinha 3 amigos, ele e mais 2 amigos, eu apelidei um de Florzinha, um de Lindinha, e ele era o Docinho do trio. Pai, falei, o que você pensa que é para você fazer? Eu sou o Vitor. Eu falei, lindo do papai, docinho. Porque você é o Vitor, você acha que você pode. Ele, nessa idade aqui, ele não gosta de ser corrigido. Se é corrigido, se rebela. Se é questionado a obediência e submissão, se ofende, fica com raiva, emburra e vai para outra igreja. São presas fáceis do orgulho. Quer um exemplo? Miriam e Arão. Deus fala comigo. Como? Deus me usa. Eu lembro quando eu fui pastor na primeira igreja que eu pastoreei em Anápolis, o líder da intercessão lá me deu muito problema. 95, 96, 94, 95 e 96. Não, e deu branco agora. E ele me deu tanto problema, mas tinha um dia que eu chegava e falava assim, olha, pastor, eu fui na igreja fulano de cá, tal, fui orar com a irmã fulana, e olha, ia falar que tinha dificuldade com algumas pais, falar, não é para me gambar não. Pastor, mas você precisa de ver como Deus me usou. Vixe,
como a unção de Deus fluiu através da minha vida, como foi usado por Deus, como eu fui usado como vaso por Deus. Miriam e Arão, desse jeitinho, né? Dessa maneira. A lepra espiritual gruda, porque a gente pensa que lepra só dá no corpo. Não, irmão, na lepra espiritual fica na alma da pessoa, é o orgulho, é a arrogância, e a pessoa nunca consegue se submeter e ser corrigido. Esse nível aqui, eles colocam os dons à frente do caráter, eles vivem atrás de dons. Dons atrai homens, caráter atrai a Deus. O imaturo, ele vive atrás de dons, valoriza mais aquilo que os outros estão vendo e não aquilo que estão sozinhos, valoriza mais a aparência do que viver a vida prática da igreja, não consegue valorizar uma oportunidade de crescimento. Antes da gente ver e acreditar num talento de alguém, irmãos, nós temos que ver o testemunho, sua vida familiar, vida de oração, vida de disciplina, quem ele é, o que ele faz, como que ele responde quando ele é corrigido. Você quer desconhecer o coração de um discípulo? Fala não para ele. Eu lembro de uma que o apóstolo fez comigo, irmãos, você está gravando, né? Mas tudo bem. No ano que nós somos ordenados bispos, em julho, lembra? 2008, fomos ordenados juntos, eu tenho foto junto com você. 2008, no aniversário do apóstolo de 2008. Eu tinha pedido férias para o meu chefe. E o Ronaldo ia fazer uma viagem para o sul, até me chamou para ir agora novamente nas igrejas lá. E quando a gente ia, a gente andava uma média de 8.000 quilômetros. Para ir, para voltar e nas igrejas. Então era 7 ou 8 igrejas que a gente ficava nas igrejas. E ele me chamou para ir, a gente tinha feito um projeto, tinha organizado tudo, estava tudo pronto. A gente saía na quarta-feira, 4 horas da manhã para dormir em Curitiba, para chegar em Veranópolis, 2 horas da tarde no outro dia. Chegava lá na quinta-feira, tinha um evento sexta, sábado, domingo, tudo marcado, tudo organizado, tudo resolvido, pedi férias, o apóstolo me deu férias, eu pronto para arrumar, fiz reunião com os discípulos, liberei todo mundo, organizei tudo, 10h20, eu estava no posto de gasolina perto de casa, calibrando os pneus do carro, com um pouco de mala já dentro do carro, para sair 4 horas da manhã, o telefone toca. Quem era? Ronaldo. E aí, tudo bem? Tudo. O que você está fazendo? Estou calibrando os pneus do carro. Estou arrumando o carro. E aí? Falou com o chefe hoje? Falei, não, a apóstola me ligou agora há pouco, me perguntou uma coisa à toa, ela não falou nada, disse nada com nada, ela quase nunca me liga, ela só ligou para saber alguma coisa de aniversário do apóstolo. Eu falei o que ela queria saber, respondi, está tudo bem. Ele falou assim, ele me ligou. Falei, e aí? Ele falou para mim que não é para você ir não. Até que eu não tive problema não, mas o problema foi minha esposa. Aí eu falei, você está brincando comigo? Ele falou, não. Ele ligou aqui, ele disse para mim assim, não é para você ir, fala por isso, não é para ele ir. Aí eu falei para ele ligar para você e falar para você não ir, porque ele falou assim, não, liga você e fala para ele. Eu quero ver como é que está o coração dele. Eu falei, amigo, estou indo para casa tirar as malas do carro. Cheguei em casa, falei para minha esposa, ela disse assim, amor, ele te deu férias, você está de férias, meu bem. Meu bem, você está de férias, ele deu férias, amor. Vamos, meu bem, fazer o quê? Falei, amor, com que cara eu entro dentro de um carro, estou de férias, vou pegar microfone para pregar se o apóstolo falou para mim não ir. Aí você está certo, mas eu quero ir. Eu falei, amor, falei, eu vou lá no Ronaldo levar as coisas para ele, que estava no carro, levei, entreguei para ele, voltei para casa, fiquei quieto. Ele nunca me explicou por que não era para mim ir. Ele me pôs para pregar um dia na igreja, não falou nada, não explicou nada, nem disse nada, eu nunca perguntei. Só que no outro dia eu fiquei 2 dias sem conseguir ficar dentro de casa. Minha esposa falou para mim assim, não dá, eu tenho que sair de casa, eu não consigo ficar aqui, eu arrumei mala para viajar, eu não vou viajar, essa casa não me cabe. Falei, tá bom, não tem problema não.
Então tudo bem, vamos para a rua, levantava cedo, vamos tomar café em tal lugar. Saía, andava, ia para um canto, ia para o outro, batia a perna, andava à toa, ia passeava, ia num canto, ia no outro. Chegava em casa, dormia. Ela falava, nossa gente, eu devia estar lá. Nós estaria lá em Curitiba agora, lá naquele hotel. E tem, foi 2 dias assim, irmão. Como é que está seu coração? Como alguém falar não para você? Semana passada eu fui ver a agenda com o apóstolo. Tinha um convite para ir para o sul de novo com o Ronaldo, dia 4, irmãos. Eu já tinha dito que eu podia ir. Falei, apóstolo, confirmar com o senhor para ir. Ele falou assim, não é hora de você viajar não quer que você viaje não, para você ficar aqui. Eu falei com ele na quarta-feira, na quinta-feira, e eu viajava dia 4 agora. Falei para o Ronaldo, ele falou, você está brincando? Eu falei, não, ele falou que não é para me ir. Então vamos para Londres no final de maio, eu preciso fazer o encontro em Londres e tal. Falei, olha, aí eu vou ter que passar no crivo do chefe, pedir para o chefe de novo, vamos ver o que ele vai falar, mas até agora do jeito que está, acho que ele não vai deixar eu sair não. Eu vou pregar na Assembleia de Deus, apóstolo, pode na agenda, estou agendado 2 programas, só esse mês 2 vezes para a Assembleia de Deus. Mas se eu não tenho coração de caráter, como é que eu vou responder? Se eu me comporto como um adolescente, que maturidade eu tenho? Esse tecnon aqui, irmãos, ele se deprime muito fácil com os problemas. Ele não vê oportunidade de crescimento, ele só vê problemas na frente dele. Ele não consegue romper. Ele é extremamente independente. Não consegue trabalhar em equipe. Ele só consegue trabalhar em equipe se for o líder e faz tudo. Ele for o gerente, para mandar em todo mundo. Ele não dá conta. São aqueles que dividem a igreja. A maioria das divisões dentro da igreja são produzidas por crentes tecnon, filhos adolescentes na fé, que Deus começa a usar, acredita que estão prontos para abrir seus próprios ministérios, porque não são valorizados como deveriam. A última categoria de filho, traduzido na palavra aqui, é o uio. Os argentinos gostam de falar uio. Uio. 1 Coríntios 2,6 fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse aqui, no natural e no espiritual, ele está apto para assumir posições. Ele está pronto para que se confie nele e confie autoridade para ele e responsabilidade. Esse filho uio aqui é aquele que está preparado para receber herança do pai. É aquele que está preparado para ser enviado a outras pessoas. O texto que nós lemos, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Esse original aqui, quando é escrito são guiados, são filhos de Deus, o original é uio. Ele é filho, por direito, herança. Ele foi aquele que alcançou o que precisava ser alcançado na maturidade. É aquele que já passou por todo o teste e foi aprovado. Ele foi ensinado a obediência. Ele foi ensinado, ele passou pelo processo. Quando na Bíblia, quando você estuda sobre maturidade, é aquilo que basicamente aconteceu com o filho pródigo quando ele voltou para casa. Que o pai, que normalmente essa idade no povo de Israel, não quero entrar em alguns costumes, alguns teólogos pensam assim, outros assado. Na minha cabeça, é quando o filho uio só era considerado maduro quando ele completava 30 anos de idade. O pai fazia uma cerimônia, apresentava o filho, colocava um anel no dedo e ensinava tudo que ele podia para o filho. Falava, agora é maduro. Ele fazia uma cerimônia, chamava o povo, apresentava o filho e dizia para a sociedade: esse é o meu uio, ele pode administrar meus negócios, ele tem direito à herança, ele pode tomar posse, ele não é alguém imaturo, ele é alguém maduro. Sabe, irmãos, uma coisa é ser chamado por Deus, amém? Outra coisa é ser enviado por Ele. Tudo depende da nossa maturidade. A gente pensa, às vezes, que Paulo converteu, foi lá, ficou um tempinho, já veio e foi enviado como apóstolo.
Paulo foi enviado depois de 15 anos de convertido. Paulo era doutor, era o cara da lei, ele conhecia tudo, mas ele só foi enviado depois de 15 anos. Jesus só foi liberado para o ministério quando ele tinha 30 anos. Davi foi ungido, mas só começou a reinar depois de 15 anos. Ser chamado é uma coisa, ser enviado é outra, depende de maturidade. A melhor maneira de Deus enviar alguém, saber se a pessoa responde bem, é colocar aquela pessoa debaixo da autoridade de outra pessoa. Eu fico imaginando, era Barnabé e Paulo, né? Não é verdade? Depois a proeminência se tornou Paulo e Barnabé. Paulo era o cara que conhecia tudo de qualquer jeito, mas ele precisou de um Barnabé, que teoricamente era inferior, conhecia menos, sabia menos. Tem uma música, esses dias o povo estava rindo de mim, que eu estava pregando não sei aonde, eu lembrei. Quem conhece aquela música do irmão Miguel? Uma música sertaneja. Pode levantar a mão, fica com vergonha não, mano, eu escuto. 3 mãos ali atrás levantou. Irmão Miguel, a história é o seguinte, porque todo aquele CD é todo de músicas verídicas. Então o irmão Miguel era um crente, muito fiel a Deus, um homem de Deus, mas ele não sabia nem ler nem escrever, e era numa cidade do interior, se não me engano, de Minas Gerais. Aí criou-se um projeto lá na igreja, e o pastor decidiu fazer uma grande conferência de evangelismo, e organizou as equipes, organizou tudo, as equipes de conselheiros, é a música cantada, não é assim, irmão? É irmão Adão, né? Falei Miguel, é o irmão Adão, porque a irmã Miguelina, né, que tem a outra lá, é o irmão Adão, irmão, obrigado, você lembrou direitinho da música, é essa mesmo. Aí na hora que canta a música todinha, no primeiro dia da conferência, que faz o apelo com as coisas tudo, o pastor chega para o coordenador e fala para ele, não dê ninguém para o irmão Adão aconselhar, porque ele não sabe ler, ele fala errado, e ele não sabe escrever, então não dê ninguém para ele. Reuniu o povo e não deu ninguém para ele. No segundo dia da conferência, ele já sabia o que tinha acontecido. Então a primeira pessoa que levantou a mão, que foi na frente, quem chegou lá e agarrou ele? O irmão Adão. Agarrou e pendurou no pescoço, e o pastor ficou preocupado que aquele cara era o cara da cidade. Perdão, acabou, não tem jeito, mas não tem problema, não tem jeito. Ele era o juiz da comarca. E ele abraçou o cara e pegou e pai, tá, isso não volta mais, meu Deus do céu. E não tem jeito, e vai e tal. Passou no outro dia, olha o juiz lá com... E o pastor não vai votar, né? Olha o juiz lá chegando com os amigos. Aí o pastor falou, nossa, ele deve ter gostado demais do sermão, caprichou mais ainda, e pai, terminou, ele foi lá cumprimentar, falar com ele, ele falou assim, prazer, mas eu queria falar com aquele senhor que orou comigo antes. Aí ele me falou de um jeito tão especial, de coisas que ninguém nunca tinha falado, de uma revelação do entendimento que ninguém tinha dado, então eu trouxe meus amigos para escutar ele. Às vezes, irmãos, a gente julga as pessoas, se ele fala bem, bonito, não julga pela vida de Deus. Eu conheço muita gente que é blém, 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 batendo lata, porque não tem vida de Deus. E eu conheço muita gente muito humilde, que quando abre a boca, a vida de Deus vem, porque ele tem maturidade em Deus. Ele não consegue, esse imaturo aqui, ele não consegue ficar debaixo da autoridade de outra pessoa para servir. Ele não consegue sair e se colocar debaixo. Eu tenho colegas, estou perante o bispo Timóteo aqui, e eu falo para eles, eu tenho bispos, tenho colegas, que eu falo para eles só dão conta de fazer alguma coisa se eles forem os líderes. Eles não dão conta de ser liderado por outro. É verdade ou não é, Timóteo? A gente vê isso, não balança a cabeça não, depois você vai estar concordando comigo.
Não dá conta, irmão. Eu falo, irmão, você não dá conta, então pode ficar tranquilo, eu fico debaixo da sua liderança, pode liderar. Sabe, porque a pessoa não dá conta, irmãos. Precisam entender, Moisés preparou Josué, Paulo preparou Timóteo, Elias preparou Eliseu. Eliseu estava preparando um que era para ter 4 vezes a unção de Elias. Porque se Eliseu tinha porção dobrada sobre Elias, Geazi teria o quê? 4 vezes mais. O que aconteceu com ele? Furou, não deu conta. Ao invés dele romper em Deus, ele rompeu na lepra. Quais são as qualidades de um filho maduro? Sabe ouvir a voz de Deus. Ele está morto para elogio, para crítica, para ser visto, não visto. Qual que é o grande problema da igreja hoje de imaturidade? Querer ser importante. Estava falando para o Timóteo aqui agora há pouco. O grande problema da igreja é que as pessoas querem ser importantes. Se chega alguém para contar uma conversa e a fofoca, e é uma conversa, a pessoa, eu estou sabendo disso, eu já sei a respeito. Ele pode nem estar sabendo direito o negócio, mas ele diz que está sabendo para se sentir importante. Estou por dentro do assunto. Eu estou sabendo, rapaz, você não sabe da maior também. Tem umas coisas que você não sabe. Se sentir importante. Imaturidade. O dia que você decidir parar de querer ser importante, deixar Jesus ser importante, você vai crescer muito mais. O maduro, ele não está nem aí para crítica, para elogio. Se não gostou, meu irmão, me perdoa. Eu tinha, nessas viagens minhas com o Ronaldo, eu aprendi muito, irmãos. Isso tem mais de 8 anos, 10 anos atrás. Eu não era, 2008 eu fui consagrado a bispo, isso foi antes. A primeira viagem que a gente foi, quando nós chegamos, eu estava saindo da minha sala um dia de noite lá, saiu uma pessoa que estava na reunião do discipulado, da equipe do Ronaldo lá embaixo, e falou para mim assim, o bispo Ronaldo está falando umas coisas terríveis de você lá na reunião que aconteceu na viagem. Eu falei, tá. Ele fez uns comentários que amigo não faz um comentário daquele dos outros. Eu falei, ixi. Eu falei, olha, aí ele veio falar, olha, aí ele falou, eu falei, deixa eu te falar uma coisa. O Ronaldo falou que eu sou carnal. Rapaz, eu sou carnal demais. Falou que eu sou criança, irresponsável, briguento. Rapaz, pode ter certeza que... Deixa eu te contar uma coisa, ele me conhece. Nessa viagem nós dormimos 2 vezes juntos, na mesma cama de casal. Porque não tinha cama, estava fazendo, aí nós dormimos na mesma cama. Então, irmão, se o Ronaldo falou de mim, pode ter certeza, é verdade. E eu não consegui crescer e amadurecer ainda, não precisa me contar não. Tudo que ele falou de mim é pura verdade. Mas tem paciência comigo, eu vou melhorar. Ele vai me ajudar, ele é meu amigo. Quantas vezes eu tive que ter essa conversa com o apóstolo? Quantas vezes eu já lidei com situação de colega de ministério, de gente chegar para mim e falar, o apóstolo fez esse e esse comentário a seu respeito. O apóstolo falou isso e isso a seu respeito. Eu falo, falou? Eu falo, apóstolo, fala para mim. Não falei isso. Eu falei, não, fala para mim. Se eu estou errado, me corrija, eu posso corrigir, ruma na ideia, dá um tapa na orelha, fala, me corrige. E quando eu falei, olha apóstolo, e quando chega e fala para mim, eu falei, é verdade, irmão. O apóstolo falou para você, é a pura verdade, eu estou vendo traços no meu caráter que eu não consegui alinhar ainda. Eu estou vendo coisa na minha vida que eu estou, mas irmão, tem misericórdia de mim, eu vou chegar lá, eu vou dar conta, irmão, eu ainda vou melhorar. Se eu não dei conta, tem paciência comigo, me perdoa. Eu tenho que estar morto para elogio, para crítica. Eu posso pegar o microfone e pregar. Muita gente ama. O irmão veio aqui falar que ama quando eu ministro, que eu pego o microfone na conferência, nas coisas, foi uma benção. Tem dia que eu saio tão frustrado. Mas Deus fez do jeito que eu queria outro nível, irmãos. Mas eu tenho que estar bom. Eu tenho que estar morto, tanto para elogio, quanto para crítica. Eu preciso ser sábio. O Uio, ele conhece a identidade dele em Cristo. Sabe o que tem de Deus, sabe o que Deus é para ele,
sabe o que ele é em Deus e sabe o que tem para ele. Ele não se ofende facilmente. E se acontecer alguma ofensa, perdoa com facilidade. Não se ofende, é prudente na maneira de pensar, é prudente na maneira de falar. Ele já está desenvolvendo, está num processo de desenvolver o caráter de Cristo. Ele já se sustenta de alimento sólido. Ele tem revelação direta da palavra de Deus. Ele é pronto para ouvir, tardio para falar. Ele honra verbalmente, ele honra espiritualmente, ele honra financeiramente a igreja, honra seus líderes, honra as pessoas em volta. Ele é maduro, ele tem controle de si mesmo, como está lá em Timóteo 1:8. A maturidade de uma pessoa na vida de alguém é a maneira que ele age quando ele está debaixo de pressão. Você quer saber se a pessoa é madura? A hora que ele está liderando alguma coisa, você sai dando piti, dando patada e grosso com todo mundo, nervoso, correndo para um lado para o outro, batendo porta, xingando, reclamando. Você mede a maturidade dele a hora que ele está na pressão. Aí você descobre. Jesus, apesar de não ser levita, ele veio e ele cumpriu todos os ritos da lei. E tem uma coisa que ninguém percebe ou se esquece. Quando Jesus é prometido, que vem a palavra que ele vai nascer, vem um anjo e anuncia para Maria. É assim ou não fala? É ou não é, irmão? Quando Jesus nasce, Deus manda um coro de anjos anunciar que ele nasceu. Mas na hora de Jesus ser introduzido no ministério, que ele vai às águas do Jordão, que ele é mergulhado no batismo por João Batista, e ele sai das águas, o próprio Pai fala do céu: este é o meu filho. Este é o meu filho maduro. Este é o meu filho que pode tomar posse da herança. Este é o meu filho que tem direito de falar por mim. Este é o meu filho maduro que me representa. Este é o meu filho. Ali nesse texto Deus usa a palavra uio. O original está dizendo: esse é meu filho maduro, esse é meu filho amado. Sabe, se Deus desse $1 milhão para uma criança, para um adolescente, é a mesma coisa de você pegar um iPhone 6 Plus e dar para um menino de 10 anos, 12 anos. É ou não é, irmão? Imaturo. Deus não dá nada para quem é imaturo. Se Deus tem uma promessa na sua vida, então amadureça logo. Amadureça para poder conquistar. Ninguém entra no ministério imaturo. Deus não dá o ok aprovando alguém na imaturidade. Deus não envia alguém para conquistar algo com pessoas imaturas. Nós estamos no processo, e o processo de Deus é gerar maturidade. O maduro sabe ouvir sim e não chora e não reclama e não rebela e não bate o pé e não sapateia e dá birra. O maduro sabe ser corrigido. Se eu, no menor desconforto, na menor coisa, eu reclamo, eu choro, eu dou piti, não estou maduro ainda. Eu falo muito com a minha esposa. Agora não mais assim, né? Se eu quisesse ter problema com a minha esposa, tiro ela da zona de conforto dela. Rapaz, o bicho pega. Teve uma vez, se você contar, vai que está gravando, não tem jeito. Não vou contar para ninguém. Nós íamos para um casamento
Eu morava em Piracanjuba, nós passamos aqui, e o casamento era em Umas. Ela foi para um salão, arrumou, linda, maravilhosa, bonita e tal, e joia. Só que o batom que ela queria, ela deixou em casa. Vocês estão rindo, né, irmãs? Irmãs, e passaram um batom nela que ela não quis, e nenhum outro batom servia. Não morava em Piracanjuba. Ela entrou dentro do carro. Entrou, sentou e eu quieto, mas os meninos quietos dentro do carro. Nós pegamos aquela avenida que contorna, sai lá por trás da Vila Canaã, e eu entro dentro do carro, estou orando dentro do carro. Ela: não precisa orar não, eu não estou com capeta não, é carne mesmo. Eu falei para ela: eu sei que é carne, mas eu só estou orando pela viagem. Mais uma dela. Depois vocês contam, ela me mata. Teve um dia dentro de casa que sumiu o pente e o batom. E ela ficou brigando comigo e com os meninos: cadê meu pente? Cadê meu batom? Quem mexeu no meu pente, no meu batom? Quem mexeu no pente, quem mexeu no batom? E brigou. Isso já faz tempo, irmãos. O Renan estava na adolescência, tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, o filho caçula. Aí ele saiu do banho enrolado na toalha e falou para mim: o que foi que minha mãe está brigando, pai? Nós estávamos arrumando para ir para a igreja. Eu falei: meu filho, ela está brigando porque sumiram o batom e o pente dela. Aí ele falou assim: tá, pode deixar. Foi lá onde ela estava arrumando. O que foi, mãe? Não, sumiu o pente, deu batom. Aí ele falou assim: mãe, olha para mim. Não, estou com tempo. Olha para mim, mãe. Ela olhou: para que foi? O que foi? Eu sou cueca. O meu pai é cueca. O meu irmão é cueca. Nós não usamos seu batom e seu pente não, mãe. Lembre e pensa onde você pôs. Ah, você... Ela entrou dentro do carro, bateu a porta do carro. Onde puxou que ela tinha largado o pente e o batom do lado da porta dela. Tem gente que é desse jeito, irmãos. É tão das crises dele, né? E as menores imaturidades, ele faz as piores, depois fica com carão. Né, irmã? As irmãs aqui, pastora Nilda, bispo Nilda, ninguém briga por causa do batom ou da unha que estragou na hora de calçar. Meu Deus. Bispo Timóteo, você tem a esposa, 2 filhas, né? E agora imagina assim o dia que uma sai, vai para um casamento, que a unha de uma estraga, a unha da outra estraga, você tem que ficar quietinho. Ó, quem entrava dentro, tinha ou não tinha? É ou não é? Sabe, irmãos, nós precisamos de maturidade nas nossas vidas. E o que gera maturidade? Ninguém conquista nada se não for maduro. O que gera maturidade na vida de alguém é você se expor à palavra de Deus. Se você se expor a tratamento, a transparência. E para encerrar, eu fui em outubro. No mês de outubro, final de setembro, início de outubro, eu tive uma experiência. E nessa experiência, era como se tivesse um mutante grande. Ele era um príncipe, eu sabia que era um príncipe, um principado. Ele caminhava e o grupo que estava junto, eu estava com tanto medo. Eu não queria assim, não quero nem me mexer. Eu fiquei quietinho assim, ó. Quietinho, eu não mexia nem para lá nem para cá. Não me vê, não me acha, não me vê, não me acha, não me vê, não me acha. Quietinho. Eu sabia que ele era um príncipe. E ele andava mutante enorme, passava de um lado para o outro, passava de um lado para o outro, a gente ficava quietinho, passava de um lado para o outro, e passava de um lado e ia lá. Aí quando ele voltou, ele passou perto de mim, bateu no meu ombro e falou assim: ei, pastorzinho, seu nome é conhecido do lado de lá. Eu falei: Jesus tem misericórdia, não me vê, não me acha, não me vê, não me acha, não me vê, não me acha, não me acha, não me vê, deixa eu quieto, mas Jesus tem misericórdia. Quando eu passava assim, a pessoa que estava do meu lado ia para cima dele.
Quando a pessoa ia para cima dele, ele catava ela pela boca assim, desculpa. E quando ele pegava a pessoa desse jeito, pela boca, eu levantava e ia para cima. Descruza a perna, descruza a perna. Quando eu levantava e ia para cima dele, ele crescia em cima de mim. E quando ele vinha para cima de mim, eu encolhia. Eu encolhia no banco, eu ia encolhendo. Ele não me tocava, ele só crescia em cima de mim e eu encolhia. Quando ele fez isso comigo, eu vi em mim pontos de princípios daquele principado que existia na minha vida. Princípios de principado em mim, na minha cabeça aqui, no meu ouvido, nos meus braços, nas minhas juntas, no meu estômago, nas minhas coxas, no meu joelho, na minha perna, no meu pé. Por que eu podia fazer aquilo comigo? Princípios daquele principado existiam em mim. E eu comecei a pedir para Deus: Deus, o que eu faço da minha vida? O que é isso, Deus? E eu comecei a descobrir que princípio de principados são desejos e vontades. Se você perguntar para mim o que jeito que é, eu não sei te dizer. Mas desejos e vontades são vistos no reino do Espírito. A gente não precisa falar. Eu não sei se é como um feromônio, um hormônio, um cheiro, uma cor, exala, mas o diabo não vê. Irmãos, princípios de principado são vistos. Rick Joyner, naquele livro A Batalha Final, que ele escreveu na década de 90, ele ensina como que pecado na vida de crente fortalece a estrutura de demônios. E eu comecei a falar: Deus, como que eu lido com isso? E Deus começou a me ensinar que pela palavra é água, ela me lava e me purifica. Mas também no discipulado. Chamei o apóstolo para uma conversa e falei: eu preciso ter um nível de discipulado com o Senhor, que eu possa falar dos meus desejos e das minhas vontades, da guerra na minha mente, de todo sentimento errado que eu tenho, e o Senhor me ouvir e entender, orar comigo para me ser limpo. Ninguém conquista sem maturidade ou com desejos e vontades fora do lugar. Isso precisa ser trabalhado na palavra e no discipulado. Ser maduro implica em se expor. Bispo, mas vão me expor. Coitado de quem descobrir alguma coisa e expor. Coitado do discipulador que pega alguma coisa do discípulo e usa aquilo uma vezinha que quer. A lepra de Geazi pegou nele. Esses dias, numa situação, alguém falou para mim assim: não, vamos sentar com você, fulano, e eu quero tratar desse assunto, vou conversar, vou resolver. E eu falei: eu não sento para lavar roupa suja. Quando lava roupa suja, mancha. Ora, ganha a guerra espiritual, seja pacificador, e o motivo da contenda vai remover, vai sair. Eu não posso ser imaturo. Por que a igreja perde tanta gente? Imaturidade de líderes, imaturidade de ovelha. Deus está empurrando essa congregação, essa igreja, no fogo e na pressão para se tornar maduro. Se vira, amadureça logo. Não seja népio, pai John, tecnon. O alvo é ser uio. Eu ia falar de pater,
que é pai, mas já não dá mais para a gente falar sobre pai. Pai é aquele que já sabe distribuir herança e não tem um filho melhor que o outro, não tem um filho protegido, e ele já está pronto para ser pai. Todos são iguais, não tem um discípulo protegido. Deus quer te levar ao nível de maturidade, mas tem muita gente aqui que precisa deixar de coisas de criança, parar de dar piti e chilique, parar de reclamar e gritar, sapatear dando birra igual um bebê, parar de chorar por chupeta. Minha neta, eu falo só daquilo que eu vivo, né? A minha neta, ela ora pro bico, ela grita e quer o bico. Ela vê, se tem uma coisa que ela gosta é de água. Se ela vê a mamadeira dela tomar água, irmãos, enquanto ela não fica balançando igual um camelo, ela não para de beber água. Ela ama água. Então a gente tem que dar e tomar. Para ela não gritar, você tem que dar alguma coisa e trocar. Então a gente negocia o bico e a mamadeira, né? Para a gente fazer troca. Criança é assim, irmãos. É hora de você jogar fora essas coisas de criança e amadurecer. Nós temos um reino para implantar, temos uma cidade para conquistar, temos um chamado para alcançar. Um dia meu filho mais velho chegou dentro de casa muito irritado, nervoso. E brigando, ele estava com uns 16, 17 anos, o Vitor. E eu falei para ele: meu filho, mas que coisa mais abichonante, que piti, que chilique, que é isso? Você está parecendo alguém que está brigando lá na rua por causa de cliente, de madrugada. Que piti, que chilique é esse? Diz ele que ficou com tanta vergonha que ele nunca mais perdeu o equilíbrio. Ele nunca mais brigou e sapateou e deu pedido por nada. A gente tem que crescer, irmãos. Estou aqui hoje falando para líderes. A gente tem que aprender a ouvir o sim e o não. Pode, não pode. É hora, não é hora. Sem emburrar e querer ir para outra igreja. Hora que te corrigir, se está corrigindo errado, tem alguém por cima do seu líder. Se está te oprimindo, pisando no pescoço, tem alguém em cima. Amém, irmãos? Nós precisamos de maturidade. E eu venho com muita graça, amor no coração. Amadureça, irmãos. E eu não gosto de pregar e não fazer apelo. Não é minha cara. Eu quero orar por quem acha que essa palavra falou com você e tem alguma coisa na sua vida que você precisa jogar fora, deixar de ser criança. Sai do seu lugar. Põe aquela música do Dave Marques que tocou. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja. Nós precisamos arrepender, irmãos. Passar para um outro patamar.